Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Os companheiros do espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Porque dão de graça o que por graça recebem. Contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos, porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita atenção dos que se cristalizam na pequena ciência, porque se preparem em face da vida eterna, desligando do egoísmo destruidor. São categorizados como loucos, pelo que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mas se deverá intensificar as noções de responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregaram de coração voltado para Cristo, encontrando-se nos círculos de uma experiência nobre, demais para ser comentada, mas a responsabilidade que eles competem é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, as guardas contigo os interesses de muitas almas, repetindo as palavras do grande apóstolo, que jamais te invadeças, nem procedas, como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Esqueci de falar que esse livro é de Vinhas de Luz, de Francisco Cândido Xavier. Como eu não estou acostumada a começar a leitura aqui, né? Esqueci de falar. Mas, alguém quer fazer a prece inicial? Eu já li a mensagem. Quer, Dandara? Eu posso fazer. Posso fazer. Tá bom. Então, que possamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus a oportunidade de acordar mais uma vez. Agradecemos o pão que está em nosso lar, agradecemos por ter um lar, agradecendo, Senhor, pela nossa saúde, pelos nossos familiares, pelo nosso trabalho, que a espiritualidade de luz possa estar em todos os lugares conosco. Que tenhamos uma semana abençoada, que possamos levar os ensinamentos para o nosso dia a dia, que o Senhor continue a abençoar os nossos familiares, que a espiritualidade de luz possa visitar os hospitais, auxiliando cada enfermo, cada trabalhador, cada acompanhante, que pausa a sua vida para estar ali apoiando aquele que no momento está precisando, que a espiritualidade possa abençoar cada um, Senhor. Agradecendo a possibilidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Agradecendo, Senhor, a todas as bênçãos que o Senhor nos concede diariamente através dos nossos anjos guardiões, através dos nossos trabalhos, através da possibilidade que o Senhor nos concede de melhorar um pouquinho a cada dia. E que assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos. Eliane não vai poder estar aqui com a gente hoje, então a gente vai fazer o estudo do Evangelho, tá? Como sempre, já peço a ajuda de vocês, porque eu não tenho o repertório das meninas, né? E a voz também não está ajudando muito hoje. Mas vamos lá. Hoje o nosso tema é o capítulo 16, Não Pode Servir a Deus e a Mamon. Item 7, nós vamos falar sobre utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Começa assim. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. Bom, no Espiritismo, a riqueza e a miséria, elas são provas que foram escolhidas por nós. Eu, particularmente, quando ouvia isso na juventude do Porto da Paz, há muitos anos atrás, eu falava de jeito nenhum.
Quem é que vai escolher a pobreza? Não tem lógica isso, né? Quem é que vai escolher passar pelas dificuldades que a miséria traz? Ninguém vai. Se pudesse escolher, todo mundo seria rico. E anos depois a gente vai estudando e a gente vai entendendo qual é realmente os desafios, né? Quais são os desafios da riqueza e da pobreza, e a gente entende que a riqueza realmente ela tem muito mais a nos testar, né? Nós temos grandes possibilidades de queda quando já nascemos numa condição diferenciada financeiramente. Hoje o estudo é dedicado à questão material mesmo, né? Aqui não está falando da riqueza no sentido de sentimentos, do comportamento, mas sim da riqueza material e o que, que se pode fazer através dela, assim como da miséria também, tá? Mas aí a gente faz essa escolha e com o tempo a gente entende que é uma escolha dentro das nossas necessidades, né? E dentro das possibilidades que a gente vai ter naquela vida que a gente está se preparando ali. Mas é importante a gente lembrar que, independente da forma que a gente reencarna, sendo pobre financeiramente ou rico, isso pode mudar ao longo da nossa trajetória, né? Podemos reencarnar numa situação difícil, de miséria, e nos tornarmos financeiramente ricos, ou o contrário também pode acontecer, né? A gente pode, como a gente vê aí, tantas histórias de pessoas que nascem em lares abastados e acabam no seu momento do desencarne ali, sem nada, né? Então, a riqueza, a gente pode entender que ela vem para a gente trabalhar a caridade, o desprendimento, a nossa abnegação, e a pobreza, ela vem para que a gente trabalhe a nossa resignação, a nossa paciência, e por que não também a caridade, porque a caridade, ela está para além dos recursos financeiros, né? Existem diversas maneiras para a gente praticar a nossa caridade. Bom, e aí no Evangelho diz assim: a riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos. As tentações que dá e a fascinação que exerce é o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa a sua posição. Aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram e se torna insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível e não possa se tornar um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir, como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Bom, a visão deturpada da riqueza, vinda muito das interpretações erradas, né, daquilo que o Cristo disse, mas se a gente pensar em que momento ele disse, né, quando ele fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, quando a gente lê isso e outras passagens que ele menciona a questão da riqueza, cria-se possíveis interpretações erradas, mas se a gente se colocar naquele tempo em que Jesus estava e para quais os ricos eles estavam falando, faz completamente sentido, né? Aquelas pessoas na época do Cristo eram pessoas cegas pela riqueza, pelo poder, pelo dinheiro, e isso era o mais importante. Hoje, graças a Deus, a gente vê pessoas que têm recursos financeiros com uma visão completamente diferente daquela. Essas pessoas que hoje existem, naquela época, dificilmente existiam, né? Um Zaqueu, por exemplo, mas eram exceções. Eram raros as pessoas que queriam realmente seguir os ensinos do Cristo, deixando seus bens materiais, porque naquela época os bens materiais eram o que se tinha de mais importante. O que você valia era baseado naquilo que você tinha, né? Bom, quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segue-me. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação não tem senão esse preço.
mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Bom, Debbie já comentou aqui algumas vezes que o Espiritismo ele não diz de maneira alguma que a gente não possa sonhar com os bens materiais, que a gente não possa querer ter, né, as coisas. O Espiritismo ele não fala sobre isso. O que ele nos diz é que a gente precisa estar atento ao caminho, ao propósito daquilo, ao que a gente vai, quais as pessoas que estarão com a gente, como que a gente vai chegar a realizar esse sonho, né? E o que vai valer a pena ali. Então, assim, não há problema nenhum da gente querer morar numa casa melhor, ter um recurso material melhor. O que a gente precisa mesmo é entender a importância que nós daremos a esse bem material, porque a gente precisa lembrar que eles ficarão aqui. Se a gente passa uma vida inteira em busca deles, ou seja, em busca daquilo que a gente não vai poder levar, a gente pode estar desperdiçando um bem precioso, que é o tempo, e a oportunidade reencarnatória que recebemos de estar aqui. Há uns sábados atrás, a evangelização assistiu um filme que se chama Soul, e eu super recomendo para todos, apesar de ser uma animação, eu sou apaixonada por animação, está disponível no aplicativo da Disney, e é um filme que fala sobre um rapaz que o sonho dele é tocar com uma determinada musicista. E ele vive a vida inteira buscando esse sonho, e aí no dia de realizar o sonho dele, ele sofre um acidente e vai para a UTI. Enquanto ele está na UTI, o espírito dele sai do corpo e vai para o plano espiritual. E lá, eu não vou contar o filme todo, senão perde a graça, mas lá ele vai ter experiências diversas e ele encontra um espiritinho que se chama 22 e ele tem que ser responsável por essa, que na época era uma criança, um espírito que nunca havia reencarnado porque achava que era muito melhor ficar no plano espiritual do que viver a vida aqui embaixo, né? Aqui embaixo, porque é a referência que o filme faz. E aí ele vive as experiências com ela, com a intenção de que, para mostrar para ela que vale a pena viver, né? E no fim, enfim, ele vai conseguir realizar o sonho, mas aí no dia que ele realiza esse sonho, ele entende que ele passou uma vida inteira buscando por um momento e aquele momento não supriu as expectativas dele. Então é um filme que ele vai falar que a gente precisa dar valor aos pequenos momentos, o dia a dia, as pessoas que estão ali, que fazem realmente a nossa caminhada valer a pena, que fazem com que a gente teste, né, aquilo que a gente precisa evoluir, que seja a paciência, que seja a caridade, que seja cada item que a gente precisa evoluir, nós vamos recebendo as oportunidades. Por isso que eu brinco, eu não peço mais Deus dar-me paciência, porque eu já sei que Ele não vai me dar, Ele vai me dar os caminhos para que eu trabalhe a paciência, então eu prefiro nem pedir. Então tem coisas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, e esse é um filme muito, muito legal, e vale muito a pena assistir, e ele é para todas as idades, tá, gente? Hoje a animação não é feita só para o público infantil, né? Ele é feita para todo mundo. Então, ele traz essa reflexão do quanto a gente precisa dar valor ao processo, né? Ao caminho, às pessoas, né? As pessoas que estão com a gente. E quando a gente fez a reflexão sobre esse filme na sala, o que a gente falou é o que adianta você ter, porque os meninos ainda estão na fase de que o melhor é ter uma casona com a piscina, com toboágua, é isso que eles sonham, né? Então, assim, eu falei, mas é ótimo, a gente pode sonhar, mas o que adianta chegar lá e realizar sozinho? Porque você passou a sua trajetória inteira passando por cima das pessoas, tomando atitudes que não deveria para alcançar o que você queria. No primeiro dia vai ser ótimo, porque é novidade, a sua mansão, as suas coisas, mas no segundo dia você vai se ver sozinho, porque você não valorizou o processo, não valorizou o caminho. Então, essa é uma passagem que fala sobre os bens materiais, sobre as oportunidades que a gente tem aqui, fala o quanto que realmente a questão da riqueza é um desafio e a gente demora um pouco a entender que principalmente quando a gente vê a miséria, as pessoas que precisam disso. Tem um experimento que eu assisti recentemente, que um cientista fez só para a gente entender como que funciona a questão da riqueza, né? E ele fez com ratos.
ele colocou vários ratos em um ambiente, criou tipo uma casa para os ratos. Tinha tudo nessa casa, numa cidade, na verdade, era tipo uma cidade. Eles tinham comida, eles tinham água, eles não precisavam fazer nada. Em poucos dias, eles começaram a se matar. Porque as facilidades que eles tinham faziam com que eles não precisassem lutar por nada, não precisassem ter objetivo para nada, não precisassem. Então, eles começaram a criar, entre aspas, novos objetivos, que eram o quê? O poder, o ser o único, o seu. Então, isso traz muito para a nossa vida, né? Claro que os cientistas fazem esses experimentos dentro das limitações dos animais, mas que se a gente cria uma linha de pensamento com a gente, é mais ou menos isso, né? Se todos, porque a gente pensa mesmo, né? Se todo mundo tivesse as mesmas condições, se todo mundo tivesse a mesma riqueza, vamos dizer assim, como seria? Muito provavelmente, não igual aos ratos, mas a gente ia se parecer com eles, porque a gente não ia precisar lutar, estudar, buscar, nada, a gente ia ter tudo nas mãos, né? Então, por isso que a riqueza é algo tão desafiador. Bom, vamos continuar aqui. Esse jovem, se referindo à passagem, né, à mensagem que Jesus disse, esse jovem, com efeito, se acreditava quite porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. Aí, às vezes, quando a gente está estudando essa parte, a gente fala, mas, meu Deus, por que ele não deixou os bens e foi com Jesus? Jesus estava chamando ele e ele não foi. Aí a gente traz para a nossa realidade. Quem iria? Quem será de nós que iríamos, né? Porque esse jovem, ele acreditava que ele já tinha seguido todos os mandamentos do Cristo. E aí só faltava a questão da riqueza. E ele não teve a abnegação, que é uma dos exercícios da riqueza, né? Ele não foi uma pessoa abnegada. E a gente olha e fala, mas como? Deixa tudo e vai com Jesus. A gente iria? Será que a gente estaria preparado para deixar o nosso conforto, a nossa estabilidade, para ir com Jesus? Até nos dias de hoje, né? Será que a gente realmente, todo ano, trazendo para a nossa realidade, a gente faz aquela faxina e tira do nosso guarda-roupa parte das nossas riquezas para doar? Ou a gente só doa aquilo que não serve mais? Que também é uma doação, claro, vai ajudar muita gente. Mas trazendo essa reflexão, o que hoje da nossa riqueza, o que representa, né, a nossa riqueza, e a gente abre mão? Porque Jesus, ele continua aqui. É uma coisa que o Espiritismo fala muito, Jesus não vai voltar porque ele nunca foi. Então, ele nos chama o tempo todo. Então, seguindo essa passagem e essa conversa de Jesus, vamos dizer assim, e trazendo ela para a nossa realidade de hoje, qual a riqueza que hoje a gente estaria disposto a abrir mão para seguir o Cristo? Hoje, nós abrimos mão do tempo, que é uma das nossas maiores riquezas, para seguir o Cristo? A gente está realmente envolvido no trabalho, nos ensinamentos dele, ou não? A nossa agenda está tão cheia que a gente não tem um espaço para fazer uma ação, para ir na casa de alguém, para oferecer o nosso tempo. Porque a riqueza também é isso, né? A riqueza daquele tempo era uma, a riqueza do nosso tempo é outra, e a gente precisa fazer essa assimilação, porque senão as palavras, os ensinos do Cristo ficam muito longe de nós, criando para a gente uma zona de conforto. Ah, mas eu não estava naquela época. Muito provavelmente a gente estava. Aqui em casa a gente assiste The Chosen. Mais uma dica, assistam The Chosen. É uma série maravilhosa que traz a trajetória do Cristo, mas ela não é uma série religiosa, né? É uma série que fala do Cristo, mas ela não traz religião, ela traz o Cristo. Então, por isso talvez que tenha feito tanto sucesso. São vários atores de várias religiões que estão no projeto. Então, o ator que faz o Jesus, ele é católico, o diretor da série é evangélico, e talvez tem outras religiões, e talvez por isso a série seja tão rica em detalhes e rica em aproximação do Cristo com a gente, né? Então, assim, é uma série que vale muito a pena, e aí a gente está na passagem da Páscoa, a gente está nesse episódio. E aí tem o momento em que Jesus chega e joga as mesas e fala, né, sobre os... Ó, Jesus aí! E fala que eles, né, a gente estava fazendo
errado, né? Vendendo as coisas da fé, enfim. E aí eu falo com minha filha, falo, minha filha, nessa hora a gente estava lá, passando lá, fingindo que não estava vendo nada, ouvindo nada e indo, né? Porque a gente já esteve em momentos muito importantes e fizemos escolhas dentro das nossas limitações, né? Que nos trouxeram até aqui. Então, a segunda dica, vale muito a pena assistir The Chosen, tá? Tem na Netflix, tem na Prime, tem um monte de aplicativo. Então, dá para assistir. Bom, assim, aí falando sobre riqueza, eu anotei aqui um exemplo. Há muitos anos, eu fui fazer uma viagem a trabalho, e aí em São Paulo. E eu amo comer, né? É um negócio meu que eu amo comer. Aí, a gente foi no final do dia, depois de muito treinamento, muito cansado, fomos numa lanchonete que era do lado do hotel que a gente ficava, eu e uma amiga. E aí, ela pediu uma janta, eu pedi um sanduíche. Olha como a gente é testado o tempo inteiro nas nossas riquezas, né? Naquele momento, o sanduíche era a minha riqueza. E aí, o sanduíche vinha partido. E tal, eu deixei estrategicamente a parte maior para comer depois, peguei a menor. Chega uma criança pedindo comida. Não tinha como a minha amiga pegar o prato dela de janta e doar. Então, era para eu doar o sanduíche, né? Doei com amor? Não. Doei pela obrigação, né? E ainda pensei, poxa, a parte maior, juro, foi isso mesmo que eu pensei. A parte maior vai, porque era aquilo a minha riqueza, né? Aí, tudo certo, comi a minha metade, minha colega falou, quer comer aqui da janta? Eu falei, não, não sei o quê. Aí ele pegou o lanche dele, foi. E aí, eu indo pagar, juro por Deus, eu indo pagar, pisei no valor que era R$10, eu lembro como se fosse hoje. Era exatamente o valor do sanduíche. Exatamente. Aí eu falei, ok, Deus, eu entendi o tapa agora, né? Porque realmente ali era a minha riqueza, eu dei por obrigação, não foi por amor, dei. Mas é isso, Deus ele está em todos os momentos mostrando para a gente que ele está atento às nossas ações, que tem horas que a gente vai fazer não querendo mesmo, mas é importante ter a consciência de que a gente precisa fazer algumas coisas, e que ele vai estar ali no suporte, né? Ele vai estar no suporte, ele vai estar sempre ali nos fortalecendo em tudo, nos detalhes. Então, o que para mim naquele momento era a minha riqueza, eu tive dificuldade em compartilhar, ele mostrou que ele está ali para sustentar. E ele está mesmo. Então, assim, várias pessoas tinham pisado naquela cédula. Eu fui a única que achei exatamente no valor que era o sanduíche na época, né? Porque isso tem muitos anos. Então, é isso, né? Cada um vai fazendo seus exercícios, as suas provas, que para mim, naquele momento, foi uma prova, né? Mas passei mais ou menos, passei batido, não passei assim com louvor, não. Bom, continuando aqui. A proposição que Jesus lhes fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e a sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio, fora da caridade não há salvação. A gente está falando sobre a riqueza material, e eu não posso deixar de lembrar o quanto ela é importante, o quanto ela sustenta muitos projetos sociais. Né? A gente falou sobre os ricos de hoje pensarem de maneiras diferentes, é claro que não são todos, mas tem muita gente ajudando, né? Na última Olimpíada, por exemplo, em que o Brasil esteve, grande parte dos medalhistas olímpicos vinham de projetos sociais. A Rebeca Andrade, por exemplo, é uma delas. Então, assim, são muitas pessoas dando suporte. É claro que a gente precisa da mão de obra para realizar tudo, mas é necessário valores, dinheiro mesmo, doações financeiras para se manter aqueles projetos. É claro que a gente precisa de boas ações, de pessoas que queiram abraçar, de pessoas que não desistam, mas a gente também precisa de pessoas que sustentem financeiramente os projetos.
A gente precisa, a nossa casa, por exemplo, é uma casa mantida, a gente não tem, né, um ponto, a gente paga aluguel, então a gente precisa de doações, a gente precisa, então, essas pessoas que nutrem essas outras ações, né? Então, assim, é importante, a riqueza ela tem um valor que é super importante para a gente levar talentos, levar pessoas, mudar a vida de pessoas que não mudariam se não tivessem os cheques antigamente, né? Se não tivessem os PIX hoje em dia, para que estivessem lá. Por exemplo, os atletas, eles precisam de muito suporte, de muitos profissionais, de tudo. Então, os valores financeiros, né, eles são importantes para se realizarem muitas coisas. Bom, aí aqui continua. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males sobre a terra. E seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode proporcionar, consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso se tomar não a coisa, mas o homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Então, o dinheiro, a riqueza, ela é uma ferramenta. Nós escolhemos como utilizamos. Então, não é o dinheiro que é o problema, é quem a mantém, né? Quem possui. As escolhas que se fazem através dessa riqueza e através do poder que a riqueza, que eu acho que é o pior talvez, né? O poder que a riqueza causa nas pessoas e que deturpa muito. Teve uma reunião, uma conferência na ONU alguns anos atrás, e um bilionário num debate, isso foi em 2021, quando ele foi acusado de gastar, investir a riqueza dele em coisas que não teriam valor, vamos dizer assim, desperdício de recursos, ele fez uma pergunta à ONU e disse assim: me digam agora quanto eu preciso doar para acabar com a miséria no mundo. E eles não souberam dizer. Anos depois, eles criaram um plano para diminuir a fome, avaliado em mais de 6 bilhões de dólares. E aí, o que a gente tem de reflexão? É muito difícil acabar com a miséria, porque para a gente acabar com a miséria, e a gente precisa entender que ela está para além da fome. A miséria ela está em nós, nas nossas atitudes, na forma que a gente pensa, na forma com que a gente age dentro da nossa sociedade ali, que seja a nossa família, que seja o nosso trabalho. A miséria ela está ali, muito para além das necessidades financeiras que a gente vê. Então, eles não conseguiram dizer, porque para que a gente acabe com a miséria, a gente precisa fazer algo que o Espiritismo vem falando, que é a nossa reforma íntima. A gente precisa buscar mudar em nós aquilo que a gente já sabe que precisa mudar. Então, para acabar com a fome, a gente precisaria acabar com a miséria. Então, não há como acabar com as duas coisas ao mesmo tempo, há como diminuir, e foi isso que a ONU fez, né? Um plano para tentar diminuir a fome. Mas é isso, fica essa reflexão, né? Nos países mais pobres, nas pessoas mais necessitadas, as crianças que ainda morrem de fome, porque isso ainda acontece, muita questão política ali envolvida. Muitos recursos são enviados e não chegam às pessoas. Então, é isso, é uma mudança que precisa ser feita em nós, né? É isso que o Espiritismo vem nos dizer, é isso que está no Evangelho, que está na Bíblia. A gente precisa mudar em nós para depois estar tentando auxiliar, né, o outro a enxergar talvez o que ele precise mudar, isso ainda assim dentro de uma intimidade, né? Porque a gente não pode chegar para qualquer pessoa e falar, ó, você precisa mudar isso aqui, quem somos nós, né? Então, quando traz essa reflexão, está no Evangelho tudo que a gente precisa fazer para realmente acabar com essa miséria, a miséria relacionada não só a bens materiais ou à distribuição de recursos, mas essa miséria no sentido de mudança mesmo, de pensamento, de entendimento, de quem a gente é dentro desse contexto, né, desse plano que a gente está vivendo atualmente. E aí,
Ele continua dizendo, pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é sem contradito um poderoso elemento do progresso intelectual, que foi o que a gente falou há pouco sobre essa questão do apoio aos projetos, apoio à educação, apoio que vem dessa riqueza material. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo, o que deve desbravar, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, será preciso ir a procurar ao longe. Por isso mesmo, as relações de povo a povo se tornam uma necessidade. Para as tornar mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Quando a gente fala de riqueza, como prova, nós imaginamos as tentações, os excessos que são causados através delas, né? A miséria, ela também apresenta os seus desafios para além das necessidades financeiras, né? A lamentação, a lamúria. Quando a gente vai estudar o que quer dizer essa miséria nessa passagem, está muito ligado, claro que fala sim também das divisões materiais, mas está muito ligado de como a gente vai receber essa miséria, lembrando que fomos nós que escolhemos ou que precisamos dela. Então, essa lamúria, essa lamentação, esse questionar a Deus, por que eu nasci assim, por que o outro não nasceu, isso ainda está muito num lugar de ignorância da nossa parte, de não ter entendido as possibilidades de evolução que aquele lugar vai nos causar. É claro que é difícil, não é fácil, tem muitos desafios, tem muitas dores ali, mas é esse entendimento de que a gente precisa passar por esse processo, mas que esse processo também ele não é fixo, a gente pode mudar ele. Então, quantas pessoas que moram em situações difíceis e que hoje possuem uma vida melhor, porque ressignificaram aquilo, enxergaram de uma outra maneira, auxiliaram outras pessoas e hoje elas estão colhendo esses frutos. Então, assim, a gente precisa evitar se manter constantemente nessa posição de vítima, porque a gente já aprendeu que nós não somos vítimas, né? Nós causamos aquilo que a gente precisa vivenciar para melhorar alguma coisa em nós. Todos nós somos espíritos em constante provação para o nosso próprio melhoramento. Então, assim, que a gente possa nos apegar mais, acho que a passagem, ela, em resumo, ela diz que a gente possa nos apegar mais àquilo que a gente vai levar quando não estivermos mais aqui. E nos apegar menos àquilo que vai ficar e a gente vai seguir para um outro plano. Espero que um plano bom, né? Vamos lá. Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, o homem teve que tirar os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais seguro e mais rapidamente, mas para realizá-los foram-lhe precisos recursos. A necessidade o fez criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Porque uma hora essa verdade vai aparecer, né? Essa questão da riqueza, o excesso, e o que a gente faz a partir dela, uma hora faz com que a gente tenha que encarar essa realidade e entender, né? Por isso que muitas pessoas que são pobres financeiramente e chegam a ter as suas riquezas, erram muito nesse processo, nesse caminho, que é o que a própria passagem nos trouxe, mas também começam a acertar a partir do momento que entendem que esse valor, os valores, os bens que têm, são ferramentas que podem trabalhar a favor do bem, da caridade, do amor, né? Quantas pessoas hoje mantêm
o Hospital de Irmã Dulce, precisam-se de muitas pessoas para manter. Nem todos que estão ali são voluntários. Assim como a Mansão do Caminho, quantas pessoas são atendidas através de doações de pessoas que possuem recursos financeiros e que já entenderam a importância desse multiplicar, desse atendimento. Então, assim, hoje não tem uma associação, uma ONG, um projeto que sobreviva sem doações. Isso nos mostra que as pessoas já entenderam. Tem muita gente usando os seus recursos para o bem. E são essas pessoas que precisam ser enaltecidas. Às vezes a gente se perde tanto olhando o que o outro não faz e esquece de enxergar o que tantas outras pessoas fazem, né? Então, assim, as Olimpíadas, as medalhas de ouro, a ostentação que isso trouxe também uma reflexão, né, por trás. Quem seriam desses atletas se não fossem os seus apoiadores, né? Onde eles estariam? Então, assim, o Brasil é um país de ONG, é um país de projetos sociais, e isso é muito importante, apesar de se ouvir muito que isso é obrigação do governo. Se todas as pessoas parassem para esperar o governo fazer algo, quantas vidas teriam se acabado, né, no meio do caminho, por não ter aquele suporte, por não ter aquele apoio, por não receber educação, por não ter esporte, por não ter um prato de comida. Um dos atletas do boxe, que inclusive é de Salvador, numa entrevista ele falou: eu comecei a participar do projeto porque eu não tinha o que comer, e lá eu sabia que tinha um café e o almoço. Eu não fui pelo boxe, eu fui pela comida. E lá se envolveu no projeto e é um medalhista de ouro olímpico. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar mais, né, para essas pessoas, tirar um pouco esse pensamento engessado de que o rico vive só no mundo dele, o que seria dos projetos das pessoas, das comunidades, se todos pensassem assim. Então, a gente também tem que ter esse olhar de que estamos melhorando, as pessoas estão buscando, né? Mais pessoas estão atentas às necessidades do outro. Então, isso é um olhar que precisa ser feito. Bom, as leis de Deus, elas são eternas, isso a gente já sabe, né? E verdadeiras. Então, estamos encarnados no melhor local para a nossa evolução. Nascemos na família que precisávamos evoluir, com as características e as habilidades para o nosso crescimento. E é claro que essas habilidades elas podem e devem ser trabalhadas e melhoradas ao longo do nosso plano reencarnatório, mas o ponto de partida mesmo, a nossa largada, ela foi dada exatamente aonde a gente precisava. E aí essa passagem, ela encerra assim: a riqueza sendo o primeiro meio de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, não mais atividade, não mais estímulo, não mais pesquisas, é, pois, com razão, considerada como um elemento do progresso. Então, isso é a riqueza, né? Ela é um elemento do progresso. Então, que a gente, dentro das nossas riquezas, ainda que não moremos em mansões e carros do ano, dentro daquilo que é a nossa riqueza, porque também a gente não pode só criticar aquele que tem o dinheiro e não fazer nada dentro das nossas possibilidades, né? Nós também temos as nossas riquezas, que é a nossa riqueza que seja o tempo, a nossa riqueza que seja a saúde, a nossa riqueza que seja a nossa família, ou todos esses, ou o nosso trabalho, que dentro da nossa vida a gente possa usar a nossa riqueza, as nossas riquezas, para fazer o bem para o outro, sabendo, é claro, com toda a consciência e clareza, que estamos fazendo bem para nós mesmos primeiro, né? Então, que a gente possa realmente ter esse olhar de que as coisas estão melhorando, que as pessoas estão buscando, que nós estamos, enquanto sociedade, apesar das notícias serem 99% ruins, existe um percentual de pessoas muito focadas em fazer o bem, em trabalhar, em buscar, e são essas pessoas que são os nossos espelhos, são essas pessoas que nos inspiram, e são pessoas importantes, né, dentro da comunidade delas, então que a gente também possa trazer isso para a gente, que a gente seja importante dentro das comunidades que a gente participa. Se alguém quiser se colocar, falar mais alguma coisa, o estudo de hoje dentro do Evangelho foi esse. Então, por favor, gente, contribuam aí, porque a gente ainda tem tempo. Oi, Danda.
Eu acho interessante quando a gente reforça essa questão e sai daquele pensamento engessado que muitas vezes determinadas falas nos faz com que passa, né, generaliza, que todos os ricos são ruins, que eles são egoístas, que eles só pensam na vida deles, e a gente dá só esse foco, a gente realmente esquece que nós precisamos, as casas espíritas, as igrejas, as ONGs, projetos sociais, nós necessitamos exatamente dessa massa que tem um poder aquisitivo e que ajude. Aqui, como você já colocou, na nossa casa, nós temos pessoas que nos ajudam desde quando nós fundamos a casa, com atividades na área social, de doações, quando a gente faz algum projeto para as crianças, quando a gente está próximo do Natal, que a gente tem aquele volume maior de distribuição de cestas básicas, nós temos corações amigos que nos ajudam. E que, independente de serem espíritas ou não, porque a caridade ela tem 1000 leques. E a gente recebe o auxílio desses corações generosos. Então, imagine, se nós não contássemos com esses corações, teríamos dificuldades muito maiores. Então, a gente precisa entender que não é a riqueza em si que ela é negativa, mas o que você faz com aquele poder que você tem nesse momento, até porque tudo é transitório. Aqueles que estão tendo hoje, se não souberem bem aproveitar, em outras oportunidades poderão não ter. E aqueles que não têm agora, se também conduzirem a sua vida de forma equilibrada, de forma planejada, também poderão ter em outras oportunidades. Então, a gente observa que tanto você está numa condição bacana hoje, quanto você hoje também viver ali contando as suas moedas, sempre apertada, sempre com dificuldade, são momentos, são estágios, que tudo é passageiro e que tudo traz para nós grandes aprendizados. Então, a gente precisa entender isso. Quando chega uma pessoa numa casa espírita, tanto faz ela chegar no carrão quanto ela chegar numa bicicleta, o olhar de todos que estão ali é o mesmo, porque é um irmão que chega à nossa casa, é um irmão que a espiritualidade, que Jesus trouxe para a nossa casa. E o nosso olhar de amor e de misericórdia tem que ser o mesmo, o tratamento deve ser o mesmo. Então, é só isso aqui para colocar. Pode continuar aí, senhora. O estudo em si já finalizou, tá? Aí tem que ver alguém para fazer a nossa prece de encerramento e a fluidificação das águas. Certo. Pessoal, alguém aqui se habilita a fazer a nossa prece de encerramento, magnetizando aqui as nossas águas. Já quero agradecer aqui a todos que estão sempre presentes no Evangelho. A nossa casa hoje, dia 7 de setembro, ela completa 5 anos, que foi hoje que nós pegamos a chave da nossa casa. Então, assim, é um sentimento de gratidão muito grande em nossos corações, a espiritualidade amiga por estar conosco, por nos amparar, e por tantos corações amigos que no decorrer desses 5 anos têm nos ajudado, têm nos amparado. Nossa, eu já ouvi, ainda não fui lá, mas já ouvi falar do Chico Xavier. Nossa, eu já ouvi falar da vibração tal. Então, assim, a gente conta com muitas vibrações, né? E é assim, uma casa que surgiu a princípio de um projeto familiar, que a gente achava que era só uma sopa, e que dali descortinou tantas outras coisas. Então, sempre a nossa gratidão profunda. Alguém se habilita, porque se não se habilitar, eu já vou fazer aqui, tá? Porque eu preciso de bônus horas, meu povo. Eu estou sempre precisando de bônus horas. Se ninguém se habilitar, eu já, quero. Rita colocou aqui, parabéns, Jesus abençoe vocês. Obrigada, Rita, que assim seja, minha linda. Pessoal, então vou fazer aqui, porque já faltam 10 minutos para as 10, tá? Então, já pedindo a todos que com certeza já estão aí, né, com a sua garrafinha de água,
Outra colega aqui, Fabiana, parabéns, o trabalho de vocês é muito lindo. Amém, graças a Deus, gratidão, minha amiga. Então, graças a Deus, fechemos os nossos olhos, se assim quisermos, e continuemos com os nossos pensamentos e vibrações elevadas na figura amorosa e generosa do Mestre Jesus, agradecendo profundamente a nosso Senhor, que nos permitiu levantarmos, despertarmos mais uma vez nesta manhã. Obrigada, Jesus. Que o Senhor derrame bênçãos amorosas, Senhor, sobre todos os lares aqui representados, sobre as nossas famílias, abençoando cada vez mais o nosso desejo sincero de fazermos a total diferença em mais esta oportunidade encarnatória, Senhor. Se ontem deixamos o tempo passar, se ontem contribuímos para o desacerto, para o desvio de muitos que estavam conosco, hoje, em nome dessa misericórdia grandiosa de Jesus, nós buscamos agregar, unir, auxiliar e propagar cada vez mais o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Obrigada, Senhor. Que o Senhor derrame bênçãos curadoras sobre todos nós. E rogamos neste momento, Jesus, que fluidos curadores, oriundos do vosso coração amoroso, generoso, dos laboratórios espirituais, dos mundos felizes, que esses fluidos, Senhor, sejam derramados sobre as nossas águas, sobre as águas de todos que aqui colocaram, sobre as águas daqueles, Senhor, que não se encontram aqui neste momento, mas que se encontram enfermos em seus lares, nos hospitais. Que fluidos curadores sejam derramados, Senhor, seja no soro, seja nos remédios, nas águas, magnetizando e transformando em remédio restaurador para todos os que necessitam, trazendo-nos paz, cura, renovação energética, fortalecimento mental e espiritual. Obrigada a toda essa espiritualidade linda, amorosa e que cuida tanto de nós. Abençoe o nosso Brasil, Senhor. Abençoe os nossos dirigentes. E com a prece que o Senhor nos ensinou, concluímos o nosso evangelho deste domingo, dando graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Jesus, de todo o mal que vem de fora, mas ainda aqueles também que alimentamos em nós. Graças a Deus, e que o Senhor nos abençoe. Então, graças a Deus, concluindo aqui o nosso evangelho de hoje, que Deus abençoe a todos, uma semana abençoada. A Mônica colocou aqui, gratidão por poder estar, acho que aqui presente, né? A gratidão é sempre nossa, Mônica, a gratidão sempre a vocês, que contribuem, que fortalecem aqui a nossa casa com as suas energias. Então, muito obrigada, que Jesus derrame bênçãos nas nossas vidas. Todos nós, neste momento, estamos contribuindo. Só gratidão, Senhor. Maristela, viva a Associação Espírita Chico Xavier, irmã Dulce, Viviane, minha irmã. Viva, Viviane, viva sempre.
Beijo no coração de cada um, gente. Bom domingo, boa semana. Uma semana de muitas bênçãos.